Bom dia, boa tarde, boa noite. Não está começando outro episódio do Última Poção, isso aqui é uma mentira. Mas ainda é o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, o clérigo capixaba. E junto comigo aqui na mesa se encontra o alquimista da edição, Eric. Eu não sou um alquimista e, rapaziada, esse Peter não é mole não, né? Puta que pariu! Começou. Não. Começou. E depois dessa invocação divina muito adequada, dado o assunto de hoje, se junta a nós a arqueira Kate Schmidt. Olá, ouvintes do Última Poção. Me quebrou, não consigo nem continuar. Mas, falando em mentiras, né? Eu acho que é a frase mais emblemática de todo jogador, né? Quando morre, é gritar: mentira! É mentira isso! Eu sempre grito isso quando o jogo, né, me mata. Porque eu sou boa demais. É o jogo que me mata. É sempre assim. É sempre o controle que tá quebrado. Ou se não foi alguma coisa que bugou. Nunca é o jogador, tá? Então... Não, jamais. Ou o level design é uma merda, isso, né? porque... Não, eu reconheço minhas falhas. Eu reconheço minhas falhas. Até porque você é nintendista, né? Mas sua obrigação é reconhecer essas falhas de caráter aí. Não, eu não sou nintendista. Eu tenho É verdade. PC Master Racer. E depois de abandonar a falha de caráter, se junta a nós o paladino da edição Lucas. Ó, eu tenho uma frase muito boa que eu vou passar ela no dia 21 de dezembro de 2012, tá? Daqui a 30 dias, se você me ajudar no Kickstarter. E depois dessas promessas impossíveis de serem cumpridas, se junta a nós o monge Paulo Nagahara. Se o diabo é o pai da mentira, a gente descobriu quem é o pai do diabo. Caralho! Peraí, eu preciso de um tempo pra processar porque eu não entendi, peraí. Na edição você vai ouvir várias Tá bom, vezes. eu vou ouvir em loop. Na edição você entende, Lucas. Eu ainda não entendi. E se tem uma coisa que nunca é mentira nesse podcast, audiência, é que a gente sempre consegue quebrar um ao outro com muita facilidade. Mas sejam bem-vindos à Última Poção, você que caiu aqui de paraquedas. Sim, todo episódio é essa doideira. Mas hoje nós vamos falar de algo tão louco quanto esse podcast, tão maluco quanto os seus integrantes, e tão mentiroso quanto as nossas afirmações na abertura, que é o Peter Molyneux, o cara irresponsável. Provavelmente você ouviu o nome dele por causa da franquia Fable, mas esse cara tem uma história muito maluca, muito caótica, e a gente resolveu tirar o dia da mentira, o mês da mentira, pra contar a história de um mentiroso. Então, se você quer saber um pouco sobre a vida, a obra e as mentiras do Peter Molyneux, cola aí com a gente e vambora. A taverna tá sempre aberta. Quem joga videogame há algum tempo, com certeza já deve ter ouvido falar do nome do Peter Molyneux, ou no mínimo conheça alguns de seus jogos, como Black and White, Populous, Godus, Magros ou Fable. Jogos famosos pelas mecânicas inovadoras para sua época e uma criatividade peculiar que é a marca registrada do Molyneux, além das mentiras excessivas dele, e que garantem a ele um lugar no panteão dos game dev. Posição essa que começou meio por acaso. E assim, parênteses aqui. A história desse maluco é uma maluquice mesmo, assim. Vão ter coisas que a gente vai falar aqui, Rogues, que vão parecer que é mentira. E talvez sejam, porque algumas das coisas da história dele foi ele que contou, então não dá pra... Exatamente. Então, tem essa. Caramba, é verdade. Exatamente. Ele não é um narrador muito confiável. Tem muita coisa que foi tirada de entrevista dele e tudo mais, né? Sim. Então, considerem duvidado que será dito daqui pra frente. Mas vamos lá, o que se sabe desse cara, né? Que ele era filho de donos de uma loja de brinquedos e desde a infância ele era uma criança muito curiosa, né? Desmontava as coisas pra entender como elas funcionavam. E na adolescência dele, já começa a bizarrice aqui, ele chegou a roubar dinheiro da própria avó pra comprar um PC. Caralho! Maravilha. Nossa, essa avó... Caralho, não deixava dinheiro no banco, né? Já demonstrando um caráter aí desde criança, tá ligado?
Ah, 1982, acho que ela nem sabia o que era banco, né? Já era velha naquela época, imagina antes. Não, e era assim, né? O cara nasceu no interior da Inglaterra. Que banco que tinha lá, né? Era o banco dos hobbits. Não, mas vamos lá, ele morava... Ele nasceu em Guildford, não é uma cidade pequena, tem bastante cidade grande ao redor. Eu acho que na época não tinha bastante banco. Mas eu garanto que o Gandalf chegava de carroça lá tranquilamente também. Olha, eu acho que a gente pode cravar aqui que a primeira grande mentira dele foi contada quando ele roubou a avó, né? Que provavelmente ele contou alguma coisa pra descobrir onde a avó guardava dinheiro. Provavelmente. Com certeza. Acho que a primeira mentira dele foi falar, não fui eu. Não, ele manda aquele famoso, né? Isso aqui é pra estudar. Nossa senhora, também. Esse computador aqui é pra estudar. Bom, falando em estudar ou não, a carreira dele começou de vez em 1982, quando ele começou a gravar, distribuir e vender softwares educacionais para escolas, através de disquete. Eu acho que a nossa audiência não deve nem saber o que é e já, né, denuncia a nossa cidade. O que é um disquete, gente? Tá ligado aquele botão de salvar do Word? Aquilo lá é um disquete. É o token físico do botão de salvar, entendi. Isso, tu ai meu Deus. Procura um pendrive em formato de disquete, Eric, é a mesma coisa. Tá? O que é um pendrive? Ô, louco. Sabe o que é cloud? Isso eu sei. Só uma interrupção, olha como é que são as coisas, tá? Eu procurei umas entrevistas, escutei uns podcasts sobre ele, e o que eu escutei foi que ele não vendia jogos educativos, ele fazia cópia dos jogos que ele tinha e vendia os disquetes dele. Então o cara era pirateiro também. Ele pirata? Aquela, só que aí, qual que é verdade e o que é mentira agora, entendeu? A gente tá no início da carreira dele e já tá nesse nível, né? Bom, mas na época ele já acreditava que jogos seriam mais fáceis de vender do que esses softwares antigos, né? E não demorou muito pra ele desenvolver o primeiro jogo dele, que era um simulador de escritório chamado The Entrepreneur, ou o empresário aí numa tradução livre. Lembrando que ele é em inglês e os nomes são todos em franceses, né? Mas tudo bem. Cara, deve ser um jogaço, né? Imagina. Deve ser um jogo muito divertido você ficar preenchendo Excel, né? O Paquito ia platinar, né? Eu jogando Wizardry foi isso aí, mano. Preencher Excel e matar bicho numa dungeon. Uma coisa só desse jogo, ele era um jogo em formato de texto, né? Ele não tinha um gráfico, por assim dizer. E quando ele criou esse jogo, ele pegou uma grana que ele tinha com a venda dos disquetes e publicou esse jogo numa revista, né? Ele fez uma propaganda em uma revista da época. E ele tava tão confiante de que ia vender milhões e tudo mais, que ele comprou uma caixa de correio maior pra receber as cartas. Eu vi uma parada dessa. Parece que ele chegou a ir a ligar na agência dos Correios e falou, mano, reforça aí os carteiros que vai chover carta aqui na minha casa hoje. Vão se preparando aí. Cara, aí é que tá. Eu já não escutei isso daí, eu já escutei outra coisa. Cada pessoa que ele conta a história é outra versão, tá ligado? Não, é que engraçado porque, tipo assim, não é que existe, como é que eu posso dizer, um documentário falando das mentiras dele. Não, cara, é a entrevista que esse maluco vai dando e a gente vai buscando e vai procurando. Eu já achei entrevista que fala uma coisa completamente diferente da outra dele, cara. É bizarro. Essa história que eu vi foi ele falando em um podcast. Aí, ó. Incrível. História de pescador. Então cada... inclusive ele tá vivo ainda, né? Vamos chamar ele pra fazer aqui um especial retificando tudo isso, né? Eu falo inglês e inglês britânico, então a gente vai se entender. Teu vizinho aí, Lucas. Pô, só falar com ele. Cara, sem zoeira, eu tô com o mapa da Inglaterra aqui aberto, tá? 4 horas... Manda uma carta pra ele nessa caixa de correio. Ou 47 minutos. 4 horas e 17 minutos de carro, dá 230 milhas.
Pô, a gente pode fazer igual ele fez lá atrás e falar, ó, a gente é um podcast de games gigante, estamos no Brasil, aqui na Inglaterra, tem gente de Portugal, cara, você vai bombar, cola aí. Olha, eu gosto de dirigir, a região sul da Inglaterra é bem legal, cara. Não dá ideia. É melhor não dar ideia, né? Vamos seguindo aqui, então. Mas depois dessa loucura toda, ele realmente esperava vender milhões de cópias, né? E ele acabou vendendo 2. 2 milhões, Paquito? Não. 2.000, Paquito? Não. 2 unidades de cópia de jogo. E uma foi pra mãe. E eu não tô zoando. E a mãe dele deve ter achado uma merda. Isso, a avó só não comprou também porque ela sem dinheiro, tá ligado? Ela foi comprar e... Ué, cadê o dinheiro? Depois desse fracasso, ele desistiu por um tempo da indústria dos jogos, né? E fundou uma empresa de alimentos em conserva, que, salvo engano, que pode estar enganado, foi a Taurus Impex Limited. Essa mesmo, ele vendia feijão enlatado na Inglaterra, tá ligado? Mas para lá, é um bom negócio, porque isso é a base alimentar do inglês, né? Que a base alimentar do inglês no café da manhã é feijão, ovos, salame, droga e cigarro, tá ligado? E pint, É verdade. Pint também. E chá, né? Não, cerveja. Cerveja, pint. Ah, sim. Pensei que era um software tá. Paint, eu pensei que toda manhã o inglês abria o Paint e ficava lá brincando. Pior que eu pensei desenhava isso aí também. uma Fazia rola. mosaico no Paint igual a gente quando era criança. Tá ligado? Ah, cara, é um saco às vezes. Eu só quero tomar meu café em paz e tem um maluco desenhando uma rola no pint do meu lado. Bom, mas bizarrices da vida real à parte, aqui já tem mais outra bizarrice do Molinô, né? Mas a bizarrice não foi ele que causou, foi um engano que ele se aproveitou. Registrem esse nome, Taurus Impex. Vou fazer uma pergunta aqui pro Lucas, que é inglês aí. Como a gente pronuncia Taurus no inglês britânico? Não faço ideia. Taurus. 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 Pede pro seu Taurus. filho falar. Fala bem perto do microfone. Fala alto e perto do microfone. Aqui. Wait. Essa palavra aqui, ó. Taros. Again? Taros. Thank you very much. Welcome. Mas é Taurus. Eu falo Taurus. Impex. Algo em torno de Taurus. Mais ou menos isso, mas eu entendi o que o Paulo quer dizer, porque, ó, bizarrice. Molinô recebeu uma carta da Commodore International, que era uma fabricante de computadores da época. Quem não lembra, por exemplo, de um computador Commodore 64, por exemplo, era dessa empresa. Com uma remessa de 10 máquinas e uma proposta para desenvolvimento de alguns softwares. Até aí tudo bem. A questão é, a Commodore se confundiu. A remessa deveria ter ido para uma empresa chamada Taurus, com O, não com Taurus AU, que era o nome da empresa do Molinô. Entendeu? Aí ele se aproveitou desse engano, aceitou a proposta, e mesmo sem saber o que ele ia fazer e tal, ele conseguiu desenvolver um sistema para gestão de banco de dados chamado Acquisition The Ultimate Database for Amiga. Insano, cara, insano. E te falar, começa aqui outra mentira aqui dele, aqui, que eu não sei se vocês anotaram, mas eu vi aqui na minha pesquisa também, que ele falou que essa história aí foi a base da inspiração dele pra um jogo que veio 20 anos depois, que é o Black and White, tá ligado? Que ele fez. Que ele fala que o Black and White é justamente sobre isso, né? Sobre o bom e o mal, que é uma coisa que se repete muito nos jogos dele, se vocês pararem pra pensar. Mas que ele fala que ele ficou com isso na cabeça, né? Com tipo, meu Deus, será que eu faço o que é certo e saio sem dinheiro nenhum e falo pros caras que tá errado? Ou será que eu sucumbo ao mal e aceito essa proposta? E ele fala que não, a minha inspiração pro jogo foi essa história aí, o que provavelmente é uma mentira também, tá ligado? Pô, deve ser não, mentira mas isso é aí. que tem um ponto nisso, né? Tem jogos, acho que a grande maioria dos jogos dele tem esse lance de que se tu for jogar sendo malvado, o jogo vai ser mais fácil. Se tu ser bonzinho, o jogo vai ser mais difícil. Tem esse ponto aí também, né, cara? Eu nesse ponto aí, tem um quesinho de verdade. Eu não acho que inspirou 20 anos depois, sabe? Só que esse cara, ele foi tão... vamos lá, tendo em vista de que isso é verdade, porque tá parecendo uma lorota ferrenha, tá ligado? Qual é a empresa que não vai checar a informação que tá passando,
Mas tudo bem. É. O pior que eu acredito, cara. O pior que eu acredito na idiotice Mas, velho, humana, beleza. tá ligado? Década de 80, mas... confundi a letra, mas confundi o endereço também? Os dois eram na mesma casa? O nome do Telefone, cara. número da caixa postal, a porra toda? Pera aí, né? Tudo bem que tá meio- faltando meio aí um estranho. contexto, né? Mas tá estranho igual, tá estranho igual. Tá com o cara de lorota, no mínimo parece uma lorota, né? Se é ou não, beleza. Mas o que é mais engraçado nessa história toda é que ele pegou pra fazer o programa e deu bom, porque o programa fez sucesso e esse infeliz engano rendeu um dinheiro pra ele. E aí, em 87, ele resolveu voltar pros games e fundou uma empresa chamada Bullfrog, que eu não conhecia até a data dessa pesquisa. Vocês jogaram ou viram já alguma coisa da Bullfrog? Tem o Só uma Thi- pesquisa aqui. Tem o Theme Hospital, que é um jogo muito, muito, muito famoso de 96, se eu não me engano. E aquele de parque, começou com ele, Theme Park. O Theme Park. O Theme Park eu cheguei a jogar, ele é bem legal. Ele é bem legal mesmo. É um dos jogos muito gerenciamento de parque de parque, diversão. Uma parada sobre o Hospital era que ele prometia que se você tivesse um amigo, a pessoa que se machucar no jogo do teu amigo ia também estar machucada no teu jogo. Era uma parada muito surreal pros anos 90 e ele tava prometendo isso no jogo. Brincar falar de que- médico com amigo? É, tipo isso. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, né? Mas esse Theme Hospital ele fez bastante sucesso. É 97, esse jogo de 97. Ele foi publicado pela EA Arts, né? A EA Arts, ela... Não, eu confundi com... não, The Sims né? Pela EA. Que é a Maxis Sim, é daí. Mas- Sim. A EA já era gigante nos anos 90, né? E daí ela seguiu essa linha de jogos de gerenciamento, né? Porque depois veio SimCity e tal, essas coisas. Mas o Theme Hospital, realmente, você gerenciava um hospital. E, cara, o senso de humor desse jogo é sensacional. Hoje em dia, você tem jogos mais atuais, né? De gerenciamento de hospital, aí tem de museu também, essas coisas, mas não é da Bullfrog, né? Já é uma outra publicadora. Mas, cara, eu super indico esse jogo é muito legal. Ele tem na GOG, sem DRM e tal. E uma das coisas que você mais ficava bolado desse jogo, cara, que os pacientes vomitavam no hospital inteiro. Aí você tinha que contratar Caramba. uns 5 faxineiros pra ficar limpando o vômito dos bonecos, que eles entravam no hospital. Que inferno. Era muito legal. Eu não lembro se saiu. Eu lembro que eu jogava no PC. Agora eu não lembro se saiu pra algum console, alguma coisa. Mas, tipo, uma das doenças que tinha dos bonecos era a cabeça inchada. Aí você colocava ele numa máquina e a máquina puxava, assim, o ar da cabeça do boneco. O boneco saia curado. Você tudo feliz, assim. Aí tinha o complexo de astro, se eu não me engano, assim, sabe? De astro do rock. Que ele imitava o Elvis Presley. Ele entrava numa máquina e saía normal. Cara, era muito engraçado. Esse jogo é muito bom. Muito bom. Caraca. Cara, É legal que já nesse jogo já tinha meio que o protótipo do gênero que ele acabou se especializando mais pra frente. Foi esses God Game, né? sim. Exato. Querendo ou não, você não é um personagem aí nesses temas, né? Você é o deus ali gerenciando. O que você ia falar, Eric? Cara, eu ia dizer que, tipo, até fazendo um grande parênteses aqui, apesar de toda essa loucura que esse cara de toda a mentira que ele conta, cara, uma coisa que a gente não pode dizer é que o cara não era visionário, tá ligado? Porque a quantidade de jogos que ele fez, tipo, eu não sei se é literalmente o começo de um gênero, mas que com certeza inspirou muitos outros jogos no futuro, é insana, cara. Você tá falando de God Game e tudo mais, também tem o Populous aí, que eu não sei se vocês já jogaram. Eu joguei ele há um tempasso já em emulador de Nintendo, e eu lembro que eu não entendi porra nenhuma jogando, mas eu achei, caraca, cara, que doideira um jogo que você, tipo, literalmente é Deus, tá ligado? E hoje em dia tem muitos jogos assim, que são, tipo, jogos de simulação no geral, como tu falou, seguem muito esse pretexto aí, tá ligado? O Populous, ele foi o primeiro jogo da Bullfrog, né? Sim, Foi o primeiro sim. jogo do estúdio, E foi um desenvolvimento até bem conturbado. O próprio Molineux teve que Todos hipotecar a própria casa. Né? Todos os desenvolvimentos do Peter Molyneux foram complicados. Porque, cara, verdade, né? eu tava lendo aqui... Porque, assim, eu tava lendo hoje um artigo de um blog. O blog se chama Game Developer.
E quem escreveu isso foi Doru Apreotesei. Cara, isso foi em 2015. Foi lá quando o Peter meio que foi desmascarado. A gente vai chegar lá. Mas tem um trecho que ele falou que eu acho que é bem interessante aqui de ler. Tá? Então, abre aspas aqui. Acredito que o comportamento de Peter Molyneux seja, em grande parte, resultado de uma visão teimosa, obstinada e limitada dos jogos em que está envolvido. Acredito que, à medida que ascendeu na hierarquia, ele passou a conhecer e se importar cada vez menos com o que realmente acontece dentro das equipes de desenvolvimento, tornando-se pior e não melhor em fazer previsões. Por fim, acredito que ele deixou levar pela própria ilusão e pela imagem de gênio criativo. Assim, ele recorre rotineiramente aos tipos de falácias de pensamentos e argumentações listadas acima e também acredita que, só porque ele não consegue fazer melhor, é impossível que qualquer outra pessoa fazer também. Então, só para o ouvinte ter uma noção, os desenvolvedores, eles tinham medo de falar, de quando o Peter Molyneux falava, vou falar aqui do jogo de vocês para a imprensa. Porque eles sabiam que no outro dia ia vir uma pilha de coisas novas que eles tinham que adicionar no jogo em muito pouco prazo. Então, inclusive, isso não é da Bullfrog, mas isso é da Lionhead, que a gente vai falar sobre ela depois. Era normal ter coisas a mais para fazer. Porque o Peter Molyneux ia dar entrevista e falava, não, o Fable, a gente vai ver, botar uma sementinha no chão e a gente vai ver a árvore crescendo. Teve sabe? isso mesmo, cara. Você vê em tempo real a árvore crescendo. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Tá. E não só isso, você ia poder colocar suas iniciais na árvore e ver ela lá 10 anos depois. Não, cara. Assim, não dá pra falar que ele não era criativo, né? Ele... Acho que desde o começo ele sempre teve essa ideia fixa de ser um vendedor nato, né? De ser um empreendedor, né? Você vê que desde cedo ele faz as lojinhas dele, faz os negócios dele. Eu acho que ele é muito bom pra você conceber uma ideia e vender ela, né? E fazer trambique. Fazer trambique. Mas pior que no começo ele fazia a parada acontecer, né? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de um cara que tem mais de 30 anos de experiência na indústria de games, tá? Ele não é uma boa pessoa. Mais de 60 na indústria da malandragem. Exatamente. Ele não é uma boa pessoa, eu não considero ele uma pessoa de caráter, ele é um mentiroso e ele tratou muito mal, tá? Todos os funcionários ali que trabalharam com ele. Vamos deixar isso bem claro. Então ele tratava mal o desenvolvedor, ele era arrogante, tem inúmeros relatos de que ele era uma pessoa tóxica com quem trabalhava com as pessoas que estavam abaixo dele. Vamos deixar isso bem estabelecido, a gente não tá passando pano pra ele, tá? Não, é engraçado pra caralho falar sobre ele, mas não é que a gente tá passando pano, que a gente tá achando divertido, que é tipo assim, não, a gente tá concordando que não, tem que fazer isso aí mesmo, tá? Não, só é engraçado essa história. Sim. Mas também tem que elogiar onde cabe, assim. Por mais que tenha sido um belo de um aparente trambique lá na história da Taurus, venhamos e convenhamos, ele pegou o serviço e entregou. Se ele não tivesse entregado, aí é outra história, né? Ele teria feito fraude, mas... Assumindo que essa história maluca seja verdade, ele agradou o cliente no fim das contas. Então, assim, não dá pra chamar também totalmente, né? A gente vai ver depois que foi passando o tempo, a incompetência foi aparecendo, mas esse cara não é totalmente incompetente. Ele tem alguma noção do que ele faz. Vou falar aqui pra vocês. Eu acho que ele era ambicioso demais pro tempo que ele operou, por assim dizer. Não tinha tecnologia pra isso. Eu acho que muito mais que um grande mentiroso, ele era um grande megalomaníaco, tá ligado? Só que qual que é a parada? Ele prometia mundos e fundos, universos, e ele entregava 10% só daquilo, no máximo. Só que 10% do que ele prometia já era uma parada, no mínimo, interessante, tá ligado? Porque, porra, Populous, Godus, são jogos... Godus ainda não chegamos lá. Populous é um jogo interessante pra caralho. Fable, eu gosto de Fable até hoje, do primeiro. Eu zerei o 1, cara, é excelente. E eu quero jogar os outros dois. Aqui a gente falou do jogo do hospital, porra, também parece ser um puta jogo bom. Então, com certeza ele prometeu 1 milhão de coisas que não foi pra essas paradas, que até outros desenvolvedores fazem isso até hoje. Mas, cara, pelo menos o que ele entregava era uma...
tinham coisas realmente visionárias na parada, tá ligado? Isso que é muito interessante na história maluca inteira que é. Dito tudo concordo. isso, a gente... assim, pra gente fazer uma comparação aqui, eu diria que o Peter Molyneux, ele é tipo um Steve Jobs, sabe? Que é muito megalomaníaco, vai falando as coisas, olha, é isso, é tal, não sei o que, com uma grandiosidade que chama atenção de fato. Mas, por exemplo, Steve Jobs não sabia programar e nem muito menos era engenheiro de hardware. Só que é aquela coisa, né? Ele apresentava o produto porque ele tinha o carisma de apresentar o produto, ele focava muito no user experience, no marketing, então ele conseguia te convencer que aquilo que ele ia vender pra você era único, era uma experiência, não é o produto, é a experiência. Então acho que o Peter, o Peter sofre mais ou menos de uma coisa parecida. A questão ali é que a mente do Peter é muito criativa, cara, e aí eu acho que ele acha que aquilo vai dar certo. Mas o engraçado é que ele é programador e ele sabe que existem limitações, mas na cabeça dele ele acha que aquilo vai dar muito certo. É igual o Kojima. Eu não digo que o Kojima é mentiroso, mas o Kojima também tem essa questão de grandiosidade. Tem uma questão ali de grandiosidade. O Kojima ele tem isso, né? Ele é um excelente criador de jogos, ele tem excelentes ideias, mas ele realmente deixa muito de lado o fato de que tem mais pessoas fazendo jogos com ele. Ele não faz os jogos sozinhos. Não é Kojima e seus 30 amigos, né? Como assim? Kojima não é um grande desenvolvedor indie? Não é ele que vai lá sozinho, programa, ela grava, escaneia o pé das pessoas? Não é ele que faz tudo sozinho? Cara, Hoje Deus, gente. Ele não escaneia o pé da pessoa, não. Ele só lambe o pé da pessoa mesmo. O Molyneux, inclusive, falou que esses God Game foi inspirado no Deus Kojima, pô. E vocês vão duvidar do que o Molyneux fala? Cara, mas então, apesar de tudo isso que a gente tá falando, eu acho que a gente tá até se passando um pouco, porque até aqui nesse momento da história, ele ainda tava um pouco contido, considerando toda a loucura que tá por vir ainda, né, Paquito? Aqui ainda na Bullfrog, a gente consegue ver ainda a parte criativa dele. Porque, o que eu quero dizer com isso, né? Teve um belo dia, ele viu um dos programadores dele modelando cubos em 3D no computador. E vamos lembrar, ele tinha hipotecado a própria casa para desenvolver o estúdio dele, né? E nos meses seguintes... Ele hipotecou a casa da avó. Sacanagem. Não duvido, não. Ele e a equipe dele trabalharam na modelagem e algumas mecânicas em cima disso que ele viu. Dos cubos em 3D modelados no computador. Nada demais até aí. Só que daí surgiu o jogo que a gente mencionou anteriormente, o Populous, que foi o primeiro jogo do estúdio do Bullfrog e que chamou a atenção da empresa mais amada da indústria hoje em dia, a EA, que resolveu publicar o jogo. Só que tem alguns caveats, tem alguns porém, né? O jogo foi sim um sucesso, vendeu em torno de 4 milhões de cópias. Vamos lembrar a época que ele foi lançado, tá, gente? 4 milhões de cópias é física, né? E o acordo da EA previa que a Bullfrog só ia ficar com 8% do valor arrecadado da venda do jogo. Então, assim, a EA embolsou, antes dos impostos, 92%. Né? Se o cara acha que é malandro, tem um malandro maior que ele, cara. Exatamente. Todo dia sai de casa uma EA e um Peter Molyneux, né? Nesse caso, o Peter se fudeu. A EA já se mostrando safada desde aquela época, né? É como diz o ditado, né, cara? Um dia a gente brinca, outro dia a gente vira brinquedo, né, cara? Mas assim, o Peter, apesar de ter sido brinquedo da EA, apesar de não ter sido tanto dinheiro comparado com as vendas, a Bullfrog conseguiu pagar as dívidas, pagou a hipoteca do Peter, permitiu que a Bullfrog abrisse de fato um escritório, porque o Peter estava fazendo tudo basicamente num quarto na casa dele. E nos anos seguintes, a Bullfrog repetiu o sucesso. Ela lançou o Theme Park, que a gente mencionou. Lançou também um jogo chamado Dungeon Keeper. Até perguntar aqui, algum de vocês jogou o Dungeon Keeper? Porra, caralho, é dele. É muito bom esse jogo, irmão. Porra, tá vendo? Esse maluco é um maluco doido, cara. Mas ele faz jogo bom, cara. Dungeon Keeper eu já ouvi falar. É extremamente inovador.
Acho que é o primeiro tipo de jogo. Hoje em dia tem uma porrada de jogo assim, mas ao invés de você jogar com um herói na dungeon, você joga com o mestre, colocando armadilhas pros heróis não conseguirem avançar, tá ligado? Foi que ano isso aí? Tu tem essa informação, Paquito? 97. Caralho, cara. 97. Não Cara, tinha essa parada, tá ligado? Ou se 97. tinha, era muito pouco. Cara, e sabe o que é louco? Eu joguei Eu não, né? A minha esposa jogou mais um roguelike com essa temática também, de você ser o mestre da dungeon e você gerenciar pra não deixar os aventureiros passarem, que é o Legend of Keepers. Então, já dá pra ver aí um pouco mais da influência desse cara até hoje, até num gênero que é considerado aí recente, que é o roguelike, né? Então, pô, parabéns, eu não sabia disso até fazer a pesquisa pra isso aqui. Mas em 97 ele foi de fato comprado pela EA. A questão aqui, que isso vai se repetir com o Peter mais pra frente, é que ele tem a tendência de se cansar do excesso de obrigações corporativas. Que aqui no caso da Bullfrog, ele ficou cansado das viagens, das obrigações corporativas, saiu da Bullfrog e fundou o próprio estúdio que viria a ser a Lionhead Studios. Esse aí eu conheço bem. Esse aí é o cabeça por trás do Fable. Literalmente cabeça, né? De leão. Bom, algo que vai se tornar um padrão na história do Peter Molyneux é ele se cansar da parte corporativa da gestão de um estúdio de videogames. Porque já na Bullfrog, né, ele eventualmente se cansou das viagens, das obrigações corporativas, das entrevistas também. Ele saiu da Bullfrog e fundou um estúdio novo, a Lionhead, que é onde ele, de fato, ficou conhecido para o grande público geral dos games por conta de um joguinho pequenino aí, quase ninguém conhece, chamado Fable. E antes de seguir aqui, eu queria saber de vocês. Vocês jogaram Fable? O que vocês acharam? Bom, eu joguei Chicken Chaser. Meu Deus. Chutar a galinha desse Eu jogo. joguei um pouquinho, achei maravilhoso. Isso é um dos jogos Olha, mais assim, ingleses da minha vida, irmão. Um jogo bem legal, né? Que eu acho que ele é um dos primeiros que ele traz essa mecânica de karma, né? Você pode ter ações boas ou ações ruins, e isso vai refletir no seu personagem, né? O seu personagem muda até de aparência, né? Você pode literalmente virar um Peter Molyneux. Um anjo. Um anjo. Você pode literalmente virar um anjo, né? Com uma auréola e tudo mais, ou um demônio ali com chifrinho e olho vermelho, né? E o pior é que o design do herói demônio é muito pica, irmão. Eu acho que vez. os dois são bem legais mesmo. Ah, porra, o herói bom é só um velho barbado, cabeludo, com uma auréola. Porra, o outro Que velho, é um loiro, cara. Porra, na minha cabeça era o cabelo branco, mas enfim. Não. Mas o demônio, porra, é o cabelo pretão, olho preto e vermelho, aqueles chifres gigantescos, irmão. Mais uma vez pra mim provando que o Peter Molyneux quer que a gente seja mal, tá ligado? Mas foi o que eu falei. E outra, se tu jogar como mal em Fable, tu vai ser muito mais poderoso do que bonzinho. Entendeu? E tem uma, assim, sobre o humor, humor britânico. Então, pô, peido, tu tem uma sunga com a bandeira, que é a bandeira da Inglaterra, a bandeira do Reino Unido. Então, tem muita... Cara, tem uma quest que tu precisa... tem um cara que fala que é alguém pra casar com a filha dele, que a filha dele é muito bonita e não sei o que. E aí você vai no barbeiro e bota um bigodão ridículo, porque, né, segundo ele, a filha dele gosta de bigodes grandes, e aí um cabelo horrível e não sei o que. E aí quando ele chega lá, é só pra te fazer de trouxa mesmo, otário. Eu lembro disso. Meu Deus. Sabe qual que é a minha memória mais viva de Fable, assim? Só pra dizer que do que eu lembro ainda, pô, eu joguei isso quando eu era criança, tá? Tinha uma missão que tu tinha que ir num lugar meio assombrado, que era pra dar um pouco de terror. Só que antes de fazer essa missão... escoltar dois caras. Eu acho que era, mas tu entrava numa casa assombrada, uma parada assim. Só que antes de fazer essa missão, eu tinha, tipo... tava na taverna ali do jogo, eu tinha tomado todas. E o meu personagem tava muito bêbado e, tipo assim, tudo tremendo na tela. E aí eu não sabia se, tipo assim... Se eu fosse uma criança e jogasse aquela missão sem fazer isso, eu ia me cagar de medo. Mas como o boneco tava bêbado, eu tava achando... Ah lá, o cara tá bêbado, tá loqueando, tá ligado? E eu lembro disso muito vivo até hoje, cara.
É a missão que tu luta contra lobisomens e tudo mais, eu lembro dela. Cara, o joguinho é bem legal, cara. É bem gostosinho de jogar. Tem uma versão remasterizada aí com... É o aniversário do Fábio, Fable Anniversary. É esse aí mesmo. Puta que pariu. Que é a versão traduzida aí com legenda, no Filho caso. da puta, eu tava bebendo café. Ah, tem a versão traduzida desse jogo? Essa daí do Fábio? É, então, É traduzida, ai. Só Só o aniversário do Só o Fábio. aniversário do Fábio, entendi. Que é, no caso, o Fable Anniversary Edition, né? É a versão remasterizada dele. E é só do Fable 1, tá? Que eu saiba, não tem dos outros Fables. Entendi. Os outros eu não joguei. Não, Você não jogou, Lucas, os outros? Não sei se é tão bom quanto o primeiro, tá ligado? Cara, que eu saiba, o 2 é bom. E o 3, ele é meia bomba, assim, sabe? Mas é porque o 3 passou por uma porrada de problema. Prazo Mas maluco. era dele ainda? Porque eu sei que, tipo assim, ele saiu do Fable depois de um tempo também. Como estudo da vida Eu dele, acho ele que abandona não no era meio do dele. caminho. Acho que não era dele. Eu acho que não era dele o terceiro, O Fable, ele trouxe, além do que o Naga falou, que é esse sistema de moralidade que você tinha, era até legal porque o mundo também era muito reativo do jogo. E pra aquela época, cara, era algo muito assim, uau, videogames, né? Então, além da interação única ali dos NPCs, tinha o envelhecimento do personagem quando ele ganhava experiência, né? Ele ia mudando mesmo a aparência dele, Sim. além de que as batalhas, assim, ficava marcado. E eu não joguei na época, eu joguei depois de um tempo, quando eu assinei Game Pass, porque esses jogos tem no Game Pass, acho que pra sempre, assim. Mas aí eu joguei na Game Pass, eu achei muito incrível. Eu falei, cara, esse jogo pra aquela época deve ter sido muito impressionante para as pessoas, né? O humor eu percebi mesmo que era britânico, porque eu não ri de nada. Mas tô zoando. Mas a jogabilidade, eu gostei, eu achei bem divertidinho, sabe? É isso que o Lucas falou, é bem gostosinho de jogar. Ele é bem maneirinho. O joguinho, assim, ele é Xbox 360 puro, né? Ele é aquela jogatina simples e tudo mais, tá? E assim, eu discordo que o humor britânico é chato, tá? Porque passar do lado das pessoas e soltar um peido e as pessoas ficarem assustadas é muito engraçado, tá? Ou chegar no mercador e falar, follow, e aí ele vai até você, aí você vai no cantinho, dá uma snipada na cabeça dele e você fica rico e é isso aí. É o que eu fazia no Fable quando era criança. Caramba. Meu Deus. Queria só caiu. falar... Mas é legal que o videogame, jogo permite, né? Eu acho que isso que é Cara, maneiro. Apesar de ser 360, ele tinha um grau de liberdade muito Sim, absurdo. Vou falar pra sim, vocês, sim. ó, é o Skyrim antes de Skyrim, tá? Pô, cara, dá pra dizer que sim, tá? Porque tem De bastante uma certa coisinha pra se forma. fazer Até mesmo. porque o criador é outro grande mentiroso. Ah, não, mas o Todd Howard, cara, comparado ao Peter Molyneux, ele é uma criança. Sim, exatamente. Pô, o Peter Molyneux correu pro Todd Howard poder mentir, tá ligado? Mas vocês... É verdade. Eu tava lendo, então, aqui esse negócio aí sobre o Peter Molyneux, e assim, aí tem uma coisa que eu ouvi sobre o Fable, é que o Peter Molyneux juntou lá uma galera do estúdio, da Lionhead, tá? E foram definir ideias pro jogo, nome do jogo e não sei o que. E eles estavam usando LSD, uma parada assim, tá? Eles começaram a usar LSD, cogumelo, uma parada assim, não sei. E o Peter Molyneux botou na cabeça dele que o nome do jogo tinha que ser Jesus 2000. Porra, Tá. ia ser um nome muito foda, irmão. Puta como é que que pariu, é? pena que não foi. Jesus 2000. E aí vocês estão pensando, pá, isso aí, pô, beleza, que nome bosta, ele ia se arrepender. Cara, mas se tu for ler esse relato desse blogueiro aqui que eu tava lendo, ele deixa bem claro que o Peter Molyneux era um cara que não era aberto a sugestões. Ou era do jeito dele ou não era. Então esse cara já tava nessa aqui, porque ele já tava na metade da trajetória dele, né? Então, pô, dá pra entender isso, né? Provavelmente isso realmente aconteceu. E uma outra coisa, uma outra curiosidade aqui que eu lembrei. Você sabe por que o estúdio se chama Lionhead? Não. Ninguém pegou isso? Bom, Lion era o nome do hamster dele, tá? Que é considerado cofundador da Lionhead.
Ah, Tá? nem fudendo. Nem fudendo. Ah, nem Ele fudendo. Não, ele é porra, não, isso é considerado- mais uma mentira aí do Peter Molyneux. Não. Ele é considerado, tá? Ele é considerado cofundador e que, segundo Peter Molyneux, eu não lembro se foi um sonho, se ele tava drogado, se ele tava, se ele não tava sei mentindo. o quê, ou se ele tava Ou sim. mentindo. A vontade do hamster dele era de que o estúdio fosse chamado como Lionhead. Caralho. O cara era o Minsk da vida real, Ó, velho. gente, É o essas Milley que fontes fala que eu com o peguei, cachorro, né? essas fontes que eu peguei foi vídeo de YouTube, podcast, não sei o que. Eu só fui anotando, não sei se é verdade, tá? Que loucura. A vida desse cara não dá pra saber se é verdade. Não, É tanta fonte conflitante que vira uma loucura. E assim, no Fable também foi onde ele teve, eu acho... Talvez não o ápice, mas muito perto do ápice do número de mentiras, né? Pra vocês que jogaram, eu quero fazer algumas perguntas, inclusive que eu anotei umas mentiradas, eu quero ver se ele cumpriu. No Fable, dá pra envenenar o abastecimento de água de uma cidade? Acho que não. Não lembro disso. não né? lembro de Dá pra fazer queimar? isso. Dá pra queimar uma casa com alguém dentro? Não, Não, também não. The Sims, No dá. máximo, A sua você ma- vai ver uma casa que já tá queimando, tá ligado? é, Mas você queimar não dá, né? não. O sistema de fama e de má fama, os aldeões podem resolver se juntar pra te caçar? Eu não lembro se eles são. Eles reagem a Eles isso. reagem. Eles reagem à sua fama, mas eu acho que, tipo assim... É, Mas não nesse É, nível, é né? porque nível eu joguei- Nemesis, tá ligado? De Assassin's Creed. É. Eu acho que eles não vão te agredir a isso. Eles vão reagir. Eles, No máximo, tu vai andar na cidade, se você tá com a fama baixa, eles vão olhar pra você e falar "Buu", que é o que eles faziam, tá ligado? Aham. É só isso. É bem isso mesmo. É bem isso Talvez mesmo. eu te caçar e fazendo isso. "Buu", tá ligado? eu acho é que o os- máximo. Eu acho que os vendedores, né, não Eu te acho que era atendem. caçoar e traduzir errado. né? Ah, tá. Não, então tudo bem. Então, essa entra pra lista de muitas mentiras do Peter Molyneux, né? Tu não vai perguntar só da pra- semente? É isso Porque a que a gente já semente a falou. gente já mencionou lá atrás, né? eu De tô plantar zoando. árvore e deixar ela... Ai, meu Deus. É como diria o Armandinho, né, cara? Semente, 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 semente. Se não mente, fala a verdade, tá ligado? Tá que Caralho. pariu, o Eric tá inspirado Pô, Eric, hoje, caralho. velho. E essa eu vi chegando, viu? É porque eu não escuto música brasileira, então eu demorei pra pegar. Na verdade, eu acho que o que faltou pro Peter Molyneux é alguém pegar e falar pra ele, ô, Semente. mais, cara. Ai, não. É, se Faltou ele conhecer o Armandinho, Se eu né? ouvisse o Armandinho, nada disso teria acontecido. Caralho. Mas só mencionar por alto aqui, que essa jossa de sangue mais ainda, que a Lionheart teve um outro sucesso anterior ao Fable, que foi o Black White, que pra variar o Peter Molyneux teve que bancar do próprio bolso dele, porque pelo visto ele não sabe gerenciar o próprio dinheiro. Foi lançado em 2001 e teve um sucesso também. Vendeu 2,5 milhões de cópias, só que dessa vez não tinha publisher pra pegar 92%, né? Mas ter vendido menos, ajudou a desenvolver depois o Fable. Só um detalhe sobre Black and White, ele lançou bem problemático, tá? E a Lionhead teve que negar que isso era uma versão beta, o que eles tinham lançado, tá? Então Sim. isso, tipo assim, isso inclusive, essa antiga controvérsia aí parece que só alimentou a frustração e a negatividade em relação à propaganda enganosa do Molyneux, entendeu? Cara, é doido que o Black and White saiu tão ruim, cara, que o Paulo odeia ele até hoje, né, mano? Pois é. Foi aí que colocaram o Rock'n'Roller, né? Ó, enrola. Uma das missões da mão de Deus lá era apontar o lápis no Rock'n'Roller, né? Mas é interessante que esse Black White, pra quem não conhece aí, audiência, é um outro jogo também nesse estilo de God Game, né? Você controla uma literal... Eu acho que é isso. Você controla uma literal mão na tela. Isso mesmo. Aí tem um povo, né? Uns aldeões, assim, que eles te cultuam e você precisa meio que satisfazer os desejos deles, né? É bem legal, legal. Eu cheguei a ver uns gameplays aqui pra pesquisa do episódio. Ele lembra muito um Age of Empires até, né? Aquela visão de cima, né? Ele tem uns elementos de estratégia.
É E verdade. aquele senso de humor bem típico dos jogos do Molinão, né? Tem... Não, que porra é essa? Eu fui olhar a imagem desse jogo, tem um lobisomem pidão muito feio, irmão. Tipo, um titã lobisomem pidão. Caralho, irmão, que porra é essa? Não, e a bizarrice não para por aí, porque esse Black White, ele também tinha suporte para aquelas luvas que você botava... Era uma luva de... Sabe Kinect, por exemplo? Você mexia a mão na frente do receptor e ele mexia a mão no jogo também e tal. Era um negócio esquisitíssimo. Mas esse jogo, por alguma razão, o Molineux achou que foi uma boa ideia colocar suporte para esse tipo de gameplay. Então ele tinha mais essa bizarrice ainda. O jogo que o Peter Molyneux anunciou aí pra... Porque é o próximo jogo dele, né? Que ele ainda tá nessa ainda. Tem mais ou menos essa... Tem essa mão aí também, tá? Dá pra dizer que ele tem essa pegada, né? Eu acho que é porque eu não vi aí. Ah, tá bom. Vamos seguir aqui, porque pra variar o Molineux, mesmo com todo esse sucesso, ele se cansou da vida corporativa e aquela coisa toda. E em 2012, ele meteu o pé da Lionhead, e foi fundar mais um estúdio, dessa vez chamado 22 Cans. Off Beans. Hum? Off Beans. Tá. Lata já de faz feijão. a ligação com o feijão enlatado, né? É verdade. Cara, eu não duvido que seja inspiração do nome, tá? Não duvido também. Só uma coisa, tem uma entrevista que ele falou uma coisa que eu lembrei agora, né? Sobre essa empresa que ele tinha de lata de feijão, ele falou que comeu mais latas de feijão do que vendeu, tá? Só pra... Pior que eu acredito, viu? Nisso também. eu consigo A única acreditar. verdade de Peter Mas- Molyneux. Em inglês, né? Come uma lata de feijão no café da manhã. Pior que é bom, cara. É bom. Você põe ali uma bom. torrada, um molhinho de tomate, fica gostoso. E não é zoeira, não é zoeira. Não, bom. o Paulo já experimentou, né? É bem bom, eu gosto. Com a fundação da 22 Cans, ele iniciou o desenvolvimento de um experimento, no fim das contas, né? Que é um jogo chamado Curiosity What's Inside the Cube. Esse Curiosity What's Inside the Cube foi o primeiro jogo mesmo da 22 Cans. Foi, assim como o Paquito falou, foi mais um experimento social mesmo, né? Porque foi um jogo mobile, né? Ele foi distribuído na App Store e na Android gratuitamente, né? Pelas lojas ali dos dispositivos móveis. Ele também era acessado através de um site. E o que era esse jogo? Né? Você abria o jogo, tinha uma grande tela branca e tinha um puta de um cubo gigante, preto, flutuando assim no meio da tela. Aí como é que funcionava essa porra, né? Você clicava no cubo e cada clique que você dava ia desfazendo assim um pentelionésimo de micro pedaço desse cubo, né? Então a ideia era que você ia clicando e você ia desfazendo esse cubo, né? Até ele acabar e revelar o que estava lá dentro. Aí que começa aqui começa as lorotas aqui do nosso amigo que não é mole não. Porque ele dizia que dentro desse cubo ia ter uma coisa que ia mudar a vida das pessoas para sempre. Bem isso mesmo. Assim, das palavras dele, era algo que mudaria a vida da pessoa. E pronto, né? Foi um experimento que durou, assim, quase 8 meses. Vocês chegaram a ter conhecimento, a ler alguma coisa a ver algum vídeo sobre esse Curiosity? Só Que é algo, pesquisando assim, sobre esse cara mesmo. No mínimo curioso. Eu lembro disso. Eu vi, acho que vídeo. Eu também lembro. Eu também lembro na época. Na época eu não lembrava, eu fiquei sabendo disso só assistindo conteúdo sobre videogame mesmo, né? Foi assim, algo... Assim, ele durou rápido, né? Na época o Peter Molyneux já era bem famoso, né? Por conta do Fable, principalmente. Então já era um nome, assim, bem conhecido dentro das bolhas gamers, né? Eu, inclusive, já cheguei a ouvir falar desse Curiosity na época, mas eu não tinha celular. Eu nunca ouvi falar desse Curiosity na minha vida. Mas o que tinha lá que ia mudar a vida de todo mundo, Paulo? Então, cara, foi um experimento, né? Toda a comunidade se organizou pra fazer turnos ali pra desmontar o cubo. E até que
no dia 26 de maio de 2013, teve um jovem da Escócia, né, lá da cidade de Edimburgo, ele conseguiu clicar na última peça. Por fim, ele ganhou o prêmio. O que ele ganhou? Aí você põe aquele áudio. Nada. Nossa, Kate, faz de novo aí que ficou muito bom isso aí. Nada. Isso nem com a música. Nada. Eu não estou fazendo Cara, eu nada. lembro disso. Cara, a Kate, ela entrega a idade dela só com esses memes aí, cara. Esse meme é antigo pra caralho. Cara. Pô, tem uma música melhor ainda dessa mesma cantora, cara. Sério. Eu tô olhando umas paradas muito antigas aqui, de 13 anos atrás, sobre isso, tá? Era um aplicativo, né? Que tu ia minerando ali o cubo e tudo mais. Quando chegasse, como o Paulo falou, chegasse ali no final, né, ia ter um vídeo, basicamente, do Peter Molyneux falando que o cara era ganhador e tudo mais, e... Enfim. E eu tô vendo aqui, cara, no celular, e os caras quebrando cubinho a cubinho e tudo mais, com o dedo mesmo, clicando. Cara, é doido. O pessoal tava usando isso, tipo aquele Canva, tipo, eu não sei se é Canva o nome do aplicativo que existe hoje em dia, mas as pessoas estavam tipo, fazendo desenhinhos nesse cubo enquanto minerava, tá ligado? Eu ia falar isso agora, eles estavam escrevendo o nome deles e tudo mais, desenhando rola, como o Eric mostrou agora aqui no Discord. Não, rola verde e grande, inclusive. Verde e grande. Bonita. Não, essa tá feia, cara. Essa não tá muito Não, mas tem a galera que desenha assim muito bem. Porque o que acontece, né? O cubo é preto, mas onde você clica, ele some ali um painelzinho preto e fica um fundo verde, né? Aí a galera se organizou pra fazer desenhos aí na superfície do cubo. Aí o nego desenhava piroca, desenhava carinha, desenhava árvores, bandeira do país. Enfim, tudo isso na tentativa de desmanchar o cubo. Até que o tal do moleque aí escocês, ele abriu o cubo final e descobriu o que tinha lá dentro. E o que era? Nada. Ele iria ganhar ali uma porcentagem das ações, né? Uma porcentagem do valor que fosse arrecadado, na venda do próximo jogo que a 22 Cans estava fazendo na época. Né? Caraca, imagina, cara, esse cara deve ter ganhado muito dinheiro. Nossa, uma porcentagem do próximo jogo dele. Que não. E além disso, para além da grana que ele ganhava, né, esse 1% pro resto da vida de lucros, ele iria se tornar um personagem mais poderoso dentro do jogo. O cara lá com o nome dele e tal, a carinha dele. Ia ser um deus naquele mundo, né, cara? Ia ser o deus dos deuses, cara. Ia ser tipo, sei lá, Odin. Um mundo que ninguém se importava, né? Coitado, aí é foda. O pessoal não entende. Esse jogo seria o Godus, no caso? Seria o Godus, porque nesse momento que o cubo tava rodando, já tava tendo a campanha do Kickstarter para o Godus. Lucas, fiquei sabendo que você fez algumas pesquisas de campo aí nessa campanha, né? Então, eu achei aqui a página do Kickstarter do Godus, tá? Ainda tá ativa. Eles tinham uma meta de 450 mil pounds, libras, perdão, para realizar esse projeto sensacional, maravilhoso, muito revolucionário para a época. E eles atingiram 526.563 libras. Tá, então... Grana, viu? Tinham um total de 17.184 apoiadores. E assim, eu tô lendo aqui e eu juro que se fosse possível doar aqui, cara, eu acho que eu clicaria porque é muito tentador, tá? Não, Lucas, você tá caindo, cara. Você tá caindo. Muito tentador. Qual que eram as recompensas aí do Kickstarter? Porque então, pra ter 17 mil apoiadores deve ser um negócio muito foda. Então, eu vou começar... Assim, o primeiro vai de 5 libras aqui, né? Então,
Você terá acesso aos fóruns exclusivos dos apoiadores e vai receber os sinceros agradecimentos da equipe. E aí vai pulando para 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Vamos ver, 100 aqui. Você receberá 2 edições digitais especiais de Godus. Seus seguidores em seu planeta natal esculpirão uma estátua à sua imagem. Você também terá acesso ao Godus Alpha, onde poderá baixar e testar o jogo com a equipe da 22 Cans, não presencialmente. E além disso, seu nome aparecerá nos créditos do jogo para todos verem. Por fim, sua camiseta será autografada por qualquer pessoa ou todos da 22 Cans, incluindo o Peter Molyneux. Ah, Lucas, pô, então 100, né? Não, tem mais. 199, 322, 622. Vamos lá, eu vou do 622 e depois eu vou pra putaria que tem. 622 libras, você recebe 4 edições digitais especiais do Godus, além de um personagem no jogo com o nome que você desejar, que exibirá uma personalidade e aparências únicas criadas por você com a ajuda da equipe. Esse personagem aparecerá no mundo natal de cada jogador, e você também recebe uma estatueta física exclusiva do seu personagem com frete internacional incluso, tá? Uau! E aí o bagulho começa a dar uma desandada legal aqui, tá? Tem opções de 999 libras, 1.999 libras, acreditem ou não, com 5 apoiadores de 10 vagas, 5.000 libras. Você vai ser chamado Nossa de Senhora. Deus dos Deuses. Você terá a oportunidade única de visitar a E3, a Electronic Entertainment Expo em Los Angeles. E3 que ainda existe, certamente, né? Calma. Naquela época existia. Em junho de 2013, ainda tinha E3. Você chegará lá como convidado de honra de Peter Molyneux e da equipe da 22 Cans. Vai tomar no cu, que cara mentiroso. Caramba, Calma, tem mais. O Peter ia vir dirigindo o Uber e ia te levar pra E3. Tem mais, calma. O cara ia na sua casa ser seu mordomo pessoal por um dia, é o próximo nível, né? Ele ia te ia dar na tua banho. casa, roubava sua avó e te levava na E3. Ia lá, roubava seu dinheiro e comprava um notebook. Receberá o cobiçado passe VIP e, se desejar, poderá conceder uma entrevista a Peter para o canal G4. A E3 é a principal feira de eletrônicos do mundo e oportunidades como essa de participar como um VIP com desenvolvedores do calibre da 22 Cans são extremamente raras. Passagens aéreas e hospedagens estão inclusas. Além disso, você receberá tudo que uma divindade recebe. Desculpa, a divindade é o que vem antes. Então, assim, completamente fora da casinha. Provavelmente os caras da E3 não sabiam disso aqui, né? Caralho. E tem outros, cara, vale a pena dar uma olhada só pra rir um pouquinho aí na página do Kickstarter. Cara, um antes desse de 2.000 libras ali era receber uma reunião mensal de design com o pessoal do 22 Cans via Skype, visitar o estúdio, e você poderá participar de uma animada sessão de design durante o jantar na casa do Peter Molyneux. O cara vai lendo, só piora o negócio, sabe? Cara, ó, eu quero aproveitar o momento, então, vim aqui me desculpar publicamente com todos os nintendistas, tá? Achei gente que é mais otária que vocês. Essa galera que contribuiu com 5.000 aí pro Peter Molyneux, tá? Vocês são gênios perto desse povo, então... Cara, é assim, Paquito, é pior que é triste. Pior que é triste, porque... Não, eu tô rindo que nervoso. Eu olho os comentários, cara. O último comentário é de 6 meses atrás. O cara não superou ainda, tá?
Estamos em Caraca. 2025. Eu financiei esse jogo pelo Kickstarter há mais de 10 anos e ele não funciona na Steam. Coitado, mano. Que dó, merda. velho. É triste, Cara, não, mano. porra. Não, mas porra, o cara que bota dinheiro nisso, cara, ele já bota sabendo que é golpe, cara. Não é possível que alguém botou, tipo, realmente nessa, tá ligado? De achando que vai dar boa, mano. Porra, Cara, mano. Então, pior mas que não, pior que em 2013 o Peter já tinha essa fama de mentiroso, Sim. mas ele entregava as paradas, né? Tipo, Fable existe, é um jogo de verdade, né? A gente vê muito isso nos Kickstarter mais recentes, situações assim, com Kickstarter de MMO. Não vou entrar no assunto de MMO aqui, porque eu não quero O desviar. Ashes of Creation, né, por exemplo, que foi recente. Exatamente, foi um exemplo. Porque nesses casos, o que acontece? Você não tá comprando, você não tá financiando apenas um jogo. Tem todo um fator psicológico nisso aí. Você tá financiando uma comunidade, você tá financiando a sua possibilidade de entrar na história, que você ajudou a construir algo talvez revolucionário. Então, tem muito mais coisa, tem muito mais fator psicológico envolvido do que só o dinheiro em si, ou só, meu Deus, a pessoa foi muito otária e não viu. Assim, a gente brinca, a gente zoa, mas tem muito mais coisa envolvida nessa situação, né? Falando um pouquinho sério aqui. Inclusive, quero aproveitar essa questão de fator psicológico. O Lucas fez uma pesquisa aí que eu acho que cabe a gente incluir nessa parte do programa, sobre... Era o que? Era transtorno mentiroso compulsivo? Alguma coisa assim, Lucas? Pessoal, um corte rápido aqui. Eu não gostei muito da pesquisa que eu fiz na hora. Eu achei que a fonte não estava legal. A explicação estava muito rasa. Então eu decidi conversar com a psicóloga Alessandra, tá? Ela é professora universitária, pesquisadora no campo da psicanálise, docente na residência em oncologia hospitalar com atuação na área da saúde. Na visão da psicanálise e da psiquiatria, ela me passou a seguinte informação. Oi, Alessandra. Então, você poderia me falar alguma coisa, explicar melhor o que seria a mentira patológica? Oi, Lucas. Eu não sei se eu vou conseguir responder da maneira talvez que você imagina, porque eu já parto da ideia que não tem um mentiroso patológico, né? Porque a psicanálise ela não vai classificar, patologizar, e sim vai inclusive trabalhar com a verdade do sujeito. Então, se for pensar em mentira, ela é a face da verdade. Então, ela é faces da mesma moeda, não teria algo que contradiz uma coisa e a outra. Porque justamente aquela é a verdade do sujeito, é o que ele consegue naquele momento, é a estratégia que ele vai lidando para resolver ali um conflito que às vezes ele tem na relação com o outro, algo que ele não conhece, não reconhece ainda de si mesmo, e que daí ele faz uma invenção mesmo, né, uma ficção sobre si mesmo. Então nós ficamos muito às voltas com isso. Até me ocorreu as perguntas das crianças, por exemplo, sobre a sexualidade, né? Que a psicanálise também está às voltas com isso, e isso também está muito atrelado de verdade ou mentira, né? Uma criança pergunta para os pais alguma coisa relacionada à sexualidade, os pais, por vezes, mentem, né? Porque eles não querem falar, porque eles não querem, acham que não é a idade adequada, outros mais conservadores não contam, não falam mesmo, né? Outros dizem até demais, não é? Então é muito difícil saber qual a medida dessa verdade ali, não é, que a criança está confrontando. E os pais mentem, né? Em a maioria das vezes mentem, e aí a criança sabe que aquilo é uma mentira, porque quando ela pergunta, normalmente ela já sabe sobre essa, entre aspas, verdade, né? E aí ela também vai entendendo que ela também pode produzir uma certa mentira, né, sobre determinadas coisas. E isso também vai criando uma relação de intimidade com ela mesma, não é? Algo de uma certa elasticidade, né, sobre tudo que ela tem que dizer ao outro e o que ela pode criar ali, uma ficção, né? E se for pensar, né, todas as pessoas que a gente se relaciona, a gente não exatamente mente, né? Mas a gente cria uma ficção sobre nós mesmos, né?
Para uns a gente conta uma coisa, para outros conta outra, né? Algumas pessoas, né, aí sim dizem, minha vida é um livro aberto, né? Mas sempre é a partir de uma narrativa, né? Então essa tal verdade ou mentira, né, que tanto faz para a psicanálise, uma coisa e a outra são a mesma questão, né? Quando isso aparece na análise, por exemplo, e até me lembro de um caso antigo, né, de um sujeito que ele ficou por 1 ano dizendo que ele estava fazendo um trabalho universitário muito importante, né? E teve um dia que ele chega e ele diz, eu menti esse ano inteiro, né? E eu não vou dizer ali por que você me mentiu e tudo mais, né? Fui tentando entender a contradição, né? Porque é mais isso que importa sobre a contradição do que propriamente, né? Por que você me mentiu todo esse tempo? Ele pagou, não é, semanalmente para poder contar uma ficção sobre ele, até que chegou o dia que ele não conseguiu sustentar. E é mais sobre isso, né? Sobre o dia que isso acontece e ele consegue trazer à tona, consegue já ter ali um repertório mais elaborado para sustentar então aqui entre aspas, né? Uma verdade sobre si mesmo, né? Ou colocar à luz, né? Algo que ele não sabia sobre ele mesmo. Não, depois eu posso gravar algo mais organizado, Lucas, mas só para te entender a concepção, né? Que eu não vou entrar na ideia de mentiroso patológico, porque isso é parte do sujeito, né? Da constituição de cada um de nós, né? Então, por isso, não patológico. Tá certo? Um abraço. Ele mentia para ter a atenção da mídia e dos jogadores, né? Para gerar hype para os jogos, em que uma época era possível fazer isso, né? O Paulo fez esse questionamento que ele entregava as coisas e ele entregou Fable. Mas Fable veio também da Microsoft. Então eu acho que não tinha mais coisas ali. Eu acho que ele sabia que se ele não entregasse alguma coisa, ele ia quebrar muito a cara. Se ele não entregasse o jogo do Kickstarter, ele só ia... Eu acho que ele não pega ali o dinheiro do Kickstarter, né? Mas era só isso que ia acontecer. Não, entendeu? ele pode pegar sim, não? Ele pega? Então é isso. Acho então que ele pode. literalmente... Pega. Tava começando o Kickstarter. Ele não ia ser punido e é isso. Ele fez isso de muita má fé mesmo, entendeu? Eu acho que quando ele tava sob o guarda-chuva de outros estúdios, eu costumo dizer que a pessoa tem um certo filtro. Porque quando uma pessoa é muito criativa, ela precisa de um pouquinho de filtro, né? E novamente, olha o bingo, eu vou citar o Kojima. O Kojima tinha Konami de filtro. Quando ele saiu da Konami e foi pro estúdio dele, que aí ele foi fazer aquilo que ele queria mesmo, quando a primeira vez que a gente vê o trailer de Death Stranding, você fala, meu Deus, que loucura é essa? Então, assim, às vezes, quem é muito criativo precisa um pouquinho, sabe? Tipo, segura um pouco o reggae, você tá um pouquinho fora da casinha. Então, quando ele foi nesse Kickstarter, é isso, cara, você tá totalmente sem o filtro, querendo fazer aquilo que na sua cabeça é a ideia mais incrível do mundo, mas isso é na sua cabeça. Por isso que para desenvolver algumas coisas, você precisa de um feedback de outras pessoas em volta, né? Porque na nossa cabeça é ótimo, é muito bom. E sobre esse negócio da mentira compulsiva, vou fazer até um off-topic aqui, que também é conhecido como pseudologia fantástica. Aí eu cito aqui e até recomendo, se vocês nunca assistiram, um filme chamado Garota Interrompida, que acho que é de 2001, que é com a Angelina Jolie e Winona Ryder. E uma das personagens, não as duas, mas uma das personagens ali do filme tem isso, tem pseudologia fantástica, cara, e é muito engraçado. Ela mentindo. Eu tive um contato com uma pessoa, ela era uma mulher, eu acho que de quase 60 anos, que ela claramente tinha algo do tipo. Foi na época que eu tava fazendo a minha cidadania italiana, e ela falava umas paradas assim, que eu olhava pra minha esposa e falava, mano, não é possível que ela tá falando isso. E o marido dela tava ali do lado. Mas você falava italiano na época? Não, ela era brasileira, por isso né? eu não entendi. Ah, tá, essa cara. Se fodeu. Não deu certo, Eric. Desculpa. Não deu certo.
Mas ela, por exemplo, ela falou que uma vez ela morava numa cidade vizinha minha do Brasil, né? E ela falou que, tipo, porque a gente tava lá na cidade lá e chegou um cara com uma Ferrari de corrida e aí ele me deu o cartão e me pagou 50 reais caso eu conseguisse ligar a Ferrari. Aí depois eu liguei e dei uma volta com ela. Eu falei, meu irmão, como assim? Sabe? Então, coisas desse tipo, assim. Eu acho que a pessoa entra nessa mentira tão forte. E o Peter Molyneux, de acordo com o relato do desenvolvedor que eu tava lendo ali, ele meio que passou a ignorar as reais etapas de criar um jogo, sabe? Ele meio que não quer mais saber o que tem que ser feito para criar um jogo. Ele não se importa se isso vai dar trabalho ou não. Se ele teve a ideia, então quer dizer que é possível fazer. Sabe? Eu acho que foi isso que aconteceu com ele. Sim, ele até fala em entrevista que ele sempre foi muito workaholic, né? Tipo, ele entrava no estúdio, tipo, 7 horas da manhã, saía 11 horas, meia-noite. Tipo, malucão mesmo. Ficava lá em cima dele, da equipe, né? Até sair a ideia maluca que ele tava tendo. Já é mentira isso aí, tá? Porque o inglês não gosta de trabalhar. O inglês começa a trabalhar 8h30 da manhã e para às 4 da tarde. Mas, aproveitando aqui, Paulo, depois dessa doideira aí do Godus, o que esse maluco tá aprontando agora? O que ele resolveu aprontar? Então, teve essa polêmica do Godus, né? Acabou que a gente acabou nem falando muito sobre o fracasso que foi, né? Porque foi prometido mundos e fundos, né? Jantares suntuosos e... Literalmente mundos. Ele dirigindo uma limusine pra você até E3, né? Mas o que ele entregou? Esse Godus, ele mal saiu do alpha, né? Ele saiu alguma versão jogável ainda? Saiu. Caramba, achava que não tinha saído nada, tá ligado? Uma versão um app, de né? PC de PC e de mobile, né? As duas, assim, seriam iguais, né? Com multiplayer, com campanha, com não sei o que. Cada jogador teria um mundo ali próprio, único pra ele, né? E acabou que não teve nada disso. Né? O Godus, ele chegou a ter uma versão do PC, uma alpha, uma beta. E isso saiu quase 2 anos depois que a campanha do Kickstarter acabou. E ficou a pressão popular em cima disso, né? Quando que vai sair a versão de mobile? Eu quero jogar no celular, não sei o quê. E só depois dessa pressão popular que o Peter decidiu fazer o desenvolvimento da versão mobile. E foi uma versão, assim, muito cagada, muito limitada e cheia de microtransações. Tem paywall, tudo. Eu tô olhando aqui que tem assinatura, tem paywall, tem tudo, né? Pessoal, só um parênteses aqui, acabei de descobrir, minha cabeça explodiu, irmão. Eu fui pesquisar esse jogo, agora no Google ali, e eu encontrei a página dele ali da Microsoft, e eu vi que não só eu já joguei esse jogo, como eu deixei uma avaliação só de estrelinha, né? Não escrevi, infelizmente. Em 2016, irmão, eu joguei esse jogo há 10 anos atrás, e deixei 3 estrelas pra ele, e foda-se, não falei nada, tá ligado? E eu não lembro disso. Cara, que maluquice. Então, tinha microtransação esse troço. Ele catou a grana do Kickstarter e ainda tentou meter microtransação. Meteu microtransação. Aí qual que foi a história na época, né? Porque essas 500 mil libras que ele pegou no Kickstarter, aparentemente não eram suficientes para ele manter uma equipe grande o bastante para fazer as duas versões, né? Ou ele fazia só PC, ou ele fazia só mobile. Só que funcionários da 22Cans da época falavam que o Peter insistia que queria a versão mobile. E queria competir com a Rovio, né, que fazia o Angry Birds na época, que era um gigante. Caramba. Queria competir também com o Candy Crush, então ele queria ser, assim, o maior jogo mobile de todos, sendo que tinha 4 caras desenvolvendo. E só pior, assim, esse caso aqui do Kickstarter, só ele dá um episódio, assim, sozinho.
Isso aqui que eu trouxe aqui hoje é o resumo do resumo do resumo. Os maiores scans da indústria, né? Um deles é esse daí, com certeza. Não, o nascimento desse cara é um dos maiores escândalos da indústria. Meu Deus do céu. Tá doido, velho. Olha essa história. Mas a gente acabou nem falando, Paulo. O cara lá do cubo, do Curiosity, o escocês, ele ganhou alguma coisa? Porra nenhuma. Cara, depois de 2 anos ele ganhou tipo um banner falando Brigadão Fera. Um cubo escrito Brigadão Fera. Aquele vídeo do Optimus Prime falando, né? Bote o cu no meu peito. Não, ele não ganhou nada não, cara. Não ganhou nada não. Ele processou e tudo e... Que eu saiba, ele não ganhou o processo também. E até porque o Godus não saiu, né? Ele chegou aí pra Steam, mas em 2023 ele foi delistado. Então, se você tem, você consegue baixar, mas hoje em dia você não consegue comprar ele. A página tá lá no ar ainda, mas... Eu tô olhando a página. Você não consegue comprar, não consegue baixar, nem nada. Tá, mas esse cara ainda tá ativo na indústria depois de tanta loucura que ele aprontou? Olha, desde esse fracasso, ele ficou completamente afastado da mídia. Né? Em 2016 ele falou que nunca mais ia falar com ninguém, ia dar entrevista nem nada. Que era mentira. Porém ele continuou produzindo. Tanto que em 2023 ele voltou a dar entrevista. Surpresa. E falou que estava trabalhando num projeto, né? Na época não tinha nome. Masters of Albion. Grande projeto, que depois foi se tornar o Masters of Albion. Naquela época, tava o boom dos NFTs, né? Então ele já foi vendendo que o Masters ia ter NFTs, né? Ia ter aqueles PNGs únicos pra cada pessoa. NFT é a coisa mais cara dele, irmão. Se um dia me falarem, pô, quem inventou o NFT foi o Peter Molyneux, eu acreditaria, irmão. Putz, pior que é verdade. Só uma coisa, em 2017 foi lançado The Trail Frontier Challenge, que é da 22 Cans, e é um jogo de aventura, simulação e walk simulator e crafting. Ele tá bem positivo na Steam, tá? Mas até falando da 22 Cans e desse Masters of Albion, ele tá até com data de lançamento planejada. Ele tá pra sair agora em abril, no dia 22, né, da data dessa gravação, 22 de abril. Agora, se vai ser bom, se não vai, aí... Então, saiu alguns trailers, né, nesses eventos de Xbox Showcase, Game Awards, enfim. Chegou a sair um trailerzinho do gameplay. Parece que tá divertido, né? Ele mistura um pouquinho de tudo que o Peter fez na vida, né? Ele é um god game, mas ele também tem uma parte de RPG ali bem parecida com o Fable. Tem um bom humor, mas eu já li algumas coisas bem preocupantes sobre ele. Vai ter que esperar pra ver no fim das contas, né? Mas depois... o Masters of Albion, o Peter tava falando que vai ser um jogo dividido em capítulos. Ixi. Não. Lá vem até o Telltale, tudo de novo. Lá vem. Cada capítulo vai ser um jogo fechado, com 20 ou 30 horas de duração. Vai sim. E vão ser no mínimo 7 capítulos. Tá. Uma nota. 7 capítulos. Uma nota. Peter Molyneux já tem mais de 70 anos de idade, então calcule aí se ele vai conseguir terminar. Quantos anos tem o criador do Final Fantasy VII Remake? Porque a terceira parte... a terceira parte daqui 20 anos, né? O primeiro saiu em 2020, Kate. O parte 1. Então, 6 anos, né? atrás, então. Se levar mais 4, é só o cara não se espreguiçar muito, né? Pra Deus não puxar. Ou a gente pode torcer também pra ele não ter um neto, né? Que vai que é de família esses hábitos. Bom, ou que ele tenha um neto pro neto roubar ele e se vingar de tudo que ele fez. E pro neto continuar o projeto com o dinheiro dele, né? Cara, daqui a 20 anos vai estar sendo lançado o Domus, sei lá, o Doros, sei lá, alguma coisa.
O Devilus. Não, daqui 20 anos é capaz da Morte vir buscar ele e falar, não é meu dia não, Dona Morte. Ela acreditar, né? Ir embora. Eu ia até perguntar isso. Vamos deixar uma expectativa aqui. Alguém acredita que esse jogo sai, pelo menos... Sei lá, a primeira parte tá confirmada, né? Mas sei lá, da segunda em diante, alguém acredita que vai sair isso? Eu não acredito nem na primeira, irmão. Na moralzinha mesmo. É aquela, ó, ele fez uma entrevista que ele declarou, né, que o Masters of Albion vai ser o jogo pra que ele se redimir na carreira, ele pra encerrar a carreira dele com chave de ouro. Tá aí mais uma mentira do Peter Molyneux. Então, eu não acredito. O jogo tá literalmente trancado a 7 chaves, né? Cada chave é um capítulo. É, bem essa mesmo. E você, Paulo, você tem alguma expectativa com esse projeto dele aí, mais recente? Cara, eu acho que vai chegar, acho que vai lançar até a parte 2. Depois ele vai inventar alguma outra história e vai inventar um outro jogo. Eu acho que não passa da parte 1 não, velho. Dado o histórico desse maluco que a gente fez pra pesquisa pra esse programa, eu não tenho nenhuma fé, especialmente porque eu sou ateu, pra comer de conversa, né? Não tenho fé, ponto. Mas porque o escopo desse negócio tá muito absurdo. Pelos trailers que eu tô vendo, você consegue dar zoom out no mapa, construir a cidade, tem a mãozinha e também é um RPG de ação. Cara, ele não consegue fazer só um projeto assim, contido com uma ideiazinha, né? Ele é tudo ou nada. E deu certo pra ele no decorrer da carreira em muitas coisas. Assim, não dá pra negar que quando ele entrega, as poucas vezes que ele entregou coisa boa, tanto que o nome dele tá marcado aí na indústria não só pelas mentiras, mas pelo que ele de fato conseguiu fazer. E, velho, assim, a história dele é tão bizarra que dava pra chamar ele pra fazer parte do Poção, né? De tanto caos que esse cara traz. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Não quero gente assim, não. Bom, então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Mais um episódio. Mais um caos não oficial, mas convenhamos, a história desse maluco é um caos à parte. E, para variar nem um pouco, eu estendo a conversa para vocês. Vocês conheciam o Peter Molyneux? Conheciam a história dele? Jogaram algum jogo dele? Deixem aí na seção de comentários a sua experiência com essa figura curiosa da indústria dos videogames. Se você tiver algum comentário mais rebuscado, mais longo, que não caiba na seção de comentários do Spotify, pode mandar para nossa caixa de correio, ultimapoção@gmail.com. Siga a gente também nas nossas duas redes sociais, o Instagram e o Blue Sky. Só procurar lá pelo Última Poção que você vai encontrar a gente. E no mais, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam também de dar estrelinhas no Spotify, avalie quanto que essa bagunça tá valendo aí para você. É extremamente importante para o Spotify espalhar a palavra do caos para mais ouvintes. E apresente também o programa para o seu amigo. E, enfim, recados dados. A gente vai ficando por aqui. Tenham uma excelente semana. Joguem muito videogame. Comam feijão doce no café da manhã, é muito bom. Tchau, tchau, galera. Uma excelente semana pra vocês. A gente se vê no próximo episódio. Cuidado com feijão, porque dá gases. Meu Deus. Caralho, hoje tá foda. Você tá fazendo aí, Peter Molyneux? Nada. Ai, meu Deus do céu. Os feijãozinho com salame e 2 ovos, é uma delícia. Ai, meu Deus, chega, aperta o stop. Valeu, galera. Um beijão no coração de todo mundo. E tome cuidado com qualquer coisa que você ouvir nesse dia, pessoal. Valeu, tchau. As estrelas, nunca quero ver sua cara molhada. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Caraca, minha garganta tá doendo de tanto rir dessas duas piadas ruins. Eric, boa. Foi muito boa. O Eric e o Paulo se superaram. Eu tô o dia inteiro pensando nisso, irmão. Caralho. Oh, muito boa. Nenhuma farinha me preparou pra sair, viu? Meu Deus.
Vou te falar que quando é gravação, eu fico o dia inteiro pensando na frase, viu? Diferente do Lucas. Eu penso na hora. Ô, eu tenho que ir no banheiro rapidinho cagar empanado, já volto. Você andou jogando alguns Souls? É o Darkest Dungeon, Vou ler a introdução aqui. Vamos dar prosseguimento. Não, o Lucas não vai no banheiro mesmo? Não, porra. Ah, tá, porra, não. Ele tava mentindo, obviamente. Tu acha que eu ia falar pra você que eu vou cagar, Eric? Porra, eu não tenho essa intimidade com vocês. Irmão, no 8º episódio você falou uma curiosidade sobre porco que eu espero de tudo de você depois disso. Alguém vai se divertir na edição desse áudio, que eu tô até vendo. Este episódio foi editado pelo Paladino Lucas. Não esqueçam de comentar, seguir e jogar mais videogame.